Desde tempos antigos, a humanidade vive inquieta com uma pergunta: será que estamos sozinhos nesse universo ou será que... Em 1960, quando a humanidade finalmente começava a conseguir lançar satélites artificiais ao espaço, a busca por civilizações extraterrestres entrou enfim em uma fase prática. Radiotelescópios passaram a escutar o universo, tentando captar sinais vindo de alguma inteligência escondida em algum lugar do cosmos. Quando surgiu um equipamento óptico de verdade, o telescópio espacial Hubble, a busca por vida extraterrestre também passou a acontecer através da observação direta. E então, com a chegada do telescópio espacial James Webb, um sucessor ainda mais poderoso, as possibilidades diante dos cientistas cresceram de uma vez. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma descoberta extremamente interessante que esse telescópio voltou a revelar. Apresento a vocês o planeta TRAPPIST-1e, localizado a apenas 40 anos-luz da Terra. Ele tem praticamente o mesmo tamanho da Terra e, além disso, existe a possibilidade de haver água por lá. Talvez dê até vontade de colocar uma exclamação aqui, mas pode ser que exista alguma forma de vida se movendo na superfície desse planeta. Ah, essa curiosidade humana sem fim! Afinal, ninguém parece dar ouvidos aos alertas lançados por A Guerra dos Mundos de Wells. No fim das contas, a humanidade sempre acaba se metendo em problemas por vontade própria. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. Então, hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Sete planetas, uma única esperança. Antes de falarmos sobre o planeta em si, vamos primeiro conhecer a sua casa. A cerca de 40 anos-luz de distância da Terra existe uma estrela chamada TRAPPIST-1, e ela tem uma aparência completamente diferente do nosso Sol. Trata-se da chamada anã vermelha, um tipo de estrela extremamente pequena e fria. Seu brilho chega a ser de 2.000 vezes mais fraco que o Sol. Se você estivesse na superfície de TRAPPIST-1 e olhasse para o Sol desse mundo, veria um disco vermelho escuro no céu. Embora pareça maior que o nosso Sol, ele emite muito menos luz e calor. Um mundo mergulhado em um crepúsculo eterno. E os planetas que orbitam essa estrela são exatamente 7. E todos eles têm praticamente o mesmo tamanho da Terra. Além disso, todos orbitam muito perto da estrela-mãe, tanto que todo esse sistema planetário caberia facilmente dentro da órbita de Mercúrio no nosso sistema solar. Em poucas palavras, o sistema de TRAPPIST-1 é como uma versão compacta e comprimida do nosso sistema solar. O ano do planeta mais próximo da estrela dura apenas alguns dias terrestres. Desses planetas, 3 estão localizados na chamada Zona Habitável. Os astrônomos também chamam essa região de Zona de Cachinhos Dourados, inspirada no conto britânico da menina que procurava um mingau que não estivesse nem quente demais, nem frio demais, mas exatamente na temperatura ideal. No caso dos planetas, isso significa a distância perfeita onde a água da superfície pode existir em estado líquido, sem evaporar nem congelar. Entre esses 3 mundos, porém, existe um que recebe atenção especial, o TRAPPIST-1e, o protagonista de hoje. E por quê? Porque esse planeta está localizado exatamente no centro dessa zona. Não na borda nem no limite, mas precisamente na posição considerada ideal. Seu tamanho é quase igual ao da Terra. Ele possui uma superfície rochosa e, teoricamente, orbita numa região onde a água líquida pode existir. Em outras palavras, se quisermos procurar vida nesse sistema, esse é o primeiro lugar para onde devemos olhar. Só que existe um grande se. Para manter água líquida, não basta apenas ter a temperatura adequada. É preciso existir uma atmosfera. É justamente a atmosfera que cria a pressão necessária, porque sem ela, a água evaporaria ou congelaria quase imediatamente. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia se TRAPPIST-1e realmente possuía atmosfera. E é aí que entra em cena, de forma triunfal, o James Webb. Na verdade, ele começou a operar há alguns anos, mas só no ano passado voltou sua atenção de verdade para esse planeta Cachinhos Dourados. Mas tenham só mais um pouquinho de paciência. Antes da gente falar dos resultados, vale explicar rapidamente como é possível estudar a atmosfera de um planeta que está a 40 anos-luz daqui.
É como tentar encontrar um vagalume rastejando ao lado de um poderoso holofote na América do Norte, estando você na Europa, a mais de 4.000 quilômetros de distância, e ainda descobrir pela cor da luz o que ele comeu no café da manhã. E mesmo assim os cientistas conseguiram enxergar isso. Esse método é chamado de espectroscopia de trânsito. O nome parece complicado, mas o funcionamento é surpreendentemente simples. Quando o TRAPPIST-1e passa na frente da estrela, fenômeno chamado de trânsito, uma quantidade minúscula da luz estelar atravessa a borda da atmosfera do planeta. Aliás, foi exatamente usando esse mesmo método que Lomonosov descobriu ainda no século XVIII que Vênus possuía uma atmosfera de verdade. Se houver atmosfera, ela absorve parte dessa luz. E cada substância absorve cores diferentes. O metano deixa um padrão, o dióxido de carbono outro, e o vapor d'água um completamente diferente. É como se cada molécula tivesse a sua própria assinatura. O Webb observa essas assinaturas no infravermelho, justamente a região onde as moléculas falam mais alto. Em outras palavras, o telescópio consegue identificar os componentes da atmosfera analisando como o planeta filtra a luz da estrela. E isso a uma distância de 40 anos-luz. O Hubble, seu antecessor, também conseguia fazer observações parecidas, mas o Webb faz isso com muito mais precisão e consegue enxergar ainda mais longe. Ele é capaz até de detectar moléculas que o Hubble jamais conseguiu observar. Em junho, julho e outubro de 2023, a equipe de pesquisa observou 4 trânsitos de TRAPPIST-1e. O planeta passou 4 vezes diante da estrela, e em cada uma delas, o Webb registrou dados espectrais. E o resultado foi esse. Uma estrela temperamental atrapalha a ciência. Os resultados só foram divulgados em setembro de 2025. Assim que a equipe publicou 2 artigos científicos, a mídia do mundo inteiro explodiu com manchetes falando sobre a possibilidade de vida. Então vamos ver o que exatamente os cientistas descobriram. E também o que eles não encontraram. Primeiro, a boa notícia inicial. O Webb descartou claramente a chamada atmosfera primordial. Uma atmosfera leve composta principalmente de hidrogênio que poderia ter permanecido desde a formação do planeta. Ou seja, ela aparentemente não existe. E isso é importante, porque caso esse tipo de atmosfera estivesse presente, a existência de vida seria descartada em quase 100%. Não importaria se fosse vida baseada em carbono, silício ou qualquer outra forma imaginável. E é aqui que o verdadeiro mistério começa. Surgiram no espectro sinais de algo ainda mais interessante. Simplificando bastante a explicação, os dados obtidos eram melhor explicados pela presença de nitrogênio e metano. Aliás, isso sugere a possibilidade de uma atmosfera secundária, formada posteriormente por atividade vulcânica, impactos de cometas e outros processos semelhantes. Aliás, acredita-se que a atmosfera da Terra também tenha se formado quase da mesma maneira. Um dos autores do estudo chegou a dizer que esses dados são os mais promissores já obtidos entre os espectros dos planetas do sistema TRAPPIST-1. Só que aqui aparece aquele complicado porém. E o problema é a atividade da estrela. Afinal, TRAPPIST-1 é uma anã vermelha. E estrelas desse tipo costumam ser assim, pequenas e discretas por fora, mas com um comportamento bastante agressivo. Uma verdadeira estrela problemática. Ela libera constantemente flares de radiação ultravermelha e de raio-x. E esses flares acabam distorcendo os espectros observados. Em outras palavras, parte dos sinais que parecem vestígios de atmosfera podem, na verdade, ser apenas ruído produzido pela própria estrela. Como disse a pesquisadora Anna Glidden, separar o sinal do planeta do sinal da estrela é como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. Em resumo, existe a possibilidade de TRAPPIST-1e possuir atmosfera. E, sinceramente, essa possibilidade parece bastante alta. Mas apenas 4 observações ainda não são suficientes para afirmar isso com total confiança. Bem, não tem jeito. A ciência não gosta de pressa, especialmente quando o assunto envolve a possível existência de vida extraterrestre. Afinal, quem é você? Então, afinal de contas, que tipo de planeta é TRAPPIST-1e? No momento, a ciência ainda não chegou a uma resposta definitiva, mas existem 3 possibilidades principais. Cenário número 1. Um planeta rochoso morto, sem atmosfera alguma. Um mundo onde a estrela-mãe passou bilhões de anos queimando tudo com seus flares estelares.
A superfície é composta apenas por rochas expostas, bombardeadas constantemente por radiação. Não existe água, não existe ar e não há espaço algum para a vida surgir. Em outras palavras, algo parecido com o nosso Mercúrio. Comparado a isso, até Marte pareceria um lugar de férias. Cenário número 2. Uma versão alienígena de Titã. Existe atmosfera, mas ela é composta principalmente de nitrogênio e metano. E a pressão atmosférica também é significativa. Só que não existe água líquida. Em vez disso, pode haver oceanos de metano líquido, como acontece em Titã, a lua de Saturno. Chamar isso de exótico ainda seria pouco. Em teoria, até pode existir vida ali, mas ela seria tão diferente da vida que conhecemos que talvez nem perceberíamos de imediato que se trata de um ser vivo. Cenário número 3. O cenário que todo mundo estava esperando. Desejável, mas ao mesmo tempo um pouco assustador. Existe uma atmosfera secundária composta de nitrogênio, dióxido de carbono e pequenas quantidades de metano. A pressão atmosférica é suficiente. A temperatura também é adequada. Há água líquida na superfície, com oceanos ou pelo menos algo parecido com poças d'água. E aí já falamos de um mundo potencialmente habitável. Talvez não existam criaturas parecidas com dinossauros, mas se ao menos houver bactérias, a evolução pode seguir o seu caminho natural. Até o momento, os dados do Webb não descartam nenhuma dessas possibilidades. A professora Sara Seager, uma das maiores especialistas do mundo em exoplanetas, afirmou: esses novos resultados representam um primeiro passo para compreendermos a verdadeira natureza desse planeta. De fato, parece que estamos chegando cada vez mais perto. Então, será que tudo o que nos resta é esperar? 15 chances de mudar tudo. As 4 observações realizadas até agora foram apenas o começo. Os cientistas já planejam mais 15 observações de trânsito de TRAPPIST-1e. E existe ainda uma estratégia interessante: observar ao mesmo tempo o planeta vizinho TRAPPIST-1b, que certamente não possui atmosfera. Assim, ele serviria como uma espécie de valor de referência para o ruído puro da estrela. Qualquer sinal diferente disso provavelmente poderá ser atribuído ao próprio TRAPPIST-1e. Se os resultados forem confirmados, será a primeira vez na história que a humanidade detectará a atmosfera de um planeta rochoso fora do sistema solar. E vale a pena parar por um instante para perceber a dimensão disso tudo. Estamos vivendo numa era em que a busca por vida extraterrestre deixou de ser fantasia ou hobby de entusiastas. Hoje isso é ciência de verdade, com orçamento, equipes, artigos revisados por especialistas e resultados concretos. Saímos da era de escutar o espaço e torcer por um sinal para a fase de analisar a composição da atmosfera de planetas específicos. E chegamos até aqui um pouco mais de 60 anos. Pelo visto, nós realmente somos criaturas que nunca conseguem resistir à vontade de procurar novas aventuras. Mesmo depois de H.G. Wells ter mostrado de forma tão clara, lá em 1898, como um contato com uma civilização mais avançada poderia terminar. Embora na história dele, os marcianos acabem derrotados pelas bactérias da Terra. Então espero sinceramente que, se existirem apenas bactérias em TRAPPIST-1e e elas de alguma forma conseguirem chegar até a Terra, não acabem destruindo a humanidade. Seria um final absurdamente idiota. Uma piada cósmica até exagerada demais. Enquanto isso, vamos continuar aguardando notícias vindos de 40 anos-luz de distância. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!